Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus A Voz da Profecia é um lindo ministério de pregação do Evangelho, de anúncio das boas novas de salvação. A Voz da Profecia começou em 1943 como o primeiro programa evangélico do rádio brasileiro. Começou em plena Segunda Guerra Mundial para avisar ao Brasil e ao mundo que a nossa esperança está no Senhor. Quando nós confiamos em Deus, nós não precisamos ter medo, porque Ele guia os nossos passos. E nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua promessa, Ele está vindo para buscar os seus filhos e nós estaremos juntos para sempre com o Senhor. Já são 79 anos anunciando a palavra de Deus, especialmente pelo rádio, porém, mais recentemente, a Voz da Profecia também está na TV, aqui na TV Novo Tempo, além, é claro, de nós estarmos na internet, sempre comunicando Jesus, sempre levando os nossos queridos internautas, nossos amigos que nos ouvem pela rádio, nossos amigos que nos acompanham pela TV, sempre anunciando a todos que Jesus Cristo voltará conforme a sua promessa, e Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e um dia nós estaremos juntos para sempre com o nosso Senhor. Deus lhe abençoe. Você vai ouvir hoje o testemunho de pessoas impactadas por uma vida consagrada a Deus. Nossa maior herança, ou a melhor e maior herança que nós deixamos para aqueles que nos conhecem, é exatamente o nosso exemplo. Nosso exemplo inspira. Você vai ouvir também músicas lindas, e eu terei o prazer de compartilhar com você a segunda parte da nossa reflexão bíblica com base na história e na vida de Moisés.
Está na hora, no ar, a voz da profecia. Se você tentou e não conseguiu, se você chorou e ninguém mais viu, se você gritou em meio à aflição, se não encontrou quem lhe estendesse a mão, saiba, Deus tudo viu. Deus tudo viu. Como não iria te acolher? O que te formou, quem te fez nascer? Os seus olhos lança sobre toda a terra. Ele não dormita, por todos vela. Saiba que Ele é Deus, e Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, junta os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta, Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Se a esperança já acabou, só restaram cinzas, nada mais ficou. Se o desespero lhe roubou a paz, quando é impossível recomeçar, saiba, Deus tudo vê. Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, junta os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta, Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Mas você precisa confiar nas promessas que esse Deus lhe dá, e pela fé as lutas passarão, melhores dias se virão. À frente é só confiar, é só confiar. Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, junta os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta, Deus faz tudo novo, de novo, novo, de novo.
Deus faz tudo novo, de novo, pra você. O meu pai era o meu herói. Todos os pais são bons, mas o meu era, eu acho que o melhor, pelo menos para mim. O meu pai se tornou pastor pela vontade da minha avó, que quando eles, que eram todos católicos, toda a família, era como um clã que vivia toda perto, e alguns comportores venderam livros e converteram todo aquele pessoal, né? Minha avó já disse, Benedito vai ser pastor. Acho que até davam risada, porque eram caipiras lá da Alta Sorocabana. Os filhos representavam a mão de obra, né? Então meu avô não queria de forma nenhuma abrir mão dele. Então ele começou a estudar à tarde, mas ele persistiu e assim ele se tornou pastor. Meu pai foi exemplo porque ele sempre foi muito determinado, muito claro, muito positivo. Ele às vezes, mesmo quando tinha que educar a gente, ele dizia, eu choro junto com vocês, mas eu falei não, é não. Eu falei sim, é sim. Às vezes ele dizia, que pena que eu já falei não, porque agora eu não posso mais falar sim. Ele sempre fez nas igrejas por onde ele andou. Ele tinha um horário da classe dos juvenis. Então todos os estudos bíblicos para o batismo foram dados por ele, não só a mim, mas a todos aos meninos e meninas que eram da minha idade, né? As profecias, as crenças e tudo mais. Então, para mim foi muito importante ser batizada, aprender as nossas doutrinas com ele. Até hoje ele é o meu exemplo. Sempre que eu tenho algum problema, alguma coisa para resolver ou para lembrar, eu me lembro dele. E ele lia muito a Bíblia, além de já ter estudado e saber, ele lia, sempre que eu chegava em casa, ele estava lendo a Bíblia. E depois se tornou até uma brincadeira a gente abrir a Bíblia, falar um verso e dizer onde que está, e ele saber onde está. Então isso para nós era uma coisa extraordinária, né? Na minha cabeça de menina, desde menina, o meu herói. E se tornou o meu herói por toda a vida. E até os últimos momentos eu estava junto com ele, repetindo com ele salmos, versos e cantando. E ele morreu lúcido. Eu dizia para ele, pai, nós vamos nos encontrar no céu. E ele balançava a cabeça dizendo sim. Quando tinha congresso dos bravadores, o Campuri, tudo, ele já tinha uma barraquinha que ele e a minha mãe iam atrás. E daí eles voltaram maravilhados com essa música e passou a ser a música predileta dos dois. A música diz, além do rio existe um lugar para mim. Além do rio existe paz. Além do rio a vida não terá mais fim. E com Jesus irei morar. Eu agradeço muito a Deus pelos pais que eu tive, né? Que foram cristãos e nos educaram para a eternidade. É a força do exemplo, não é? A palavra de Deus diz que aqueles
que vivem com o Senhor e por isso morrem com o Senhor, as suas obras os acompanham. O legado deixado pela vida deles continua inspirando e guiando pessoas na direção de Deus. Como é lindo quando a gente vive assim, para a glória do nome do Senhor. Como é bom quando a gente vive de acordo com a vontade de Deus, porque mesmo depois de mortos, nossa vida continua falando, nossa história continua inspirando e guiando pessoas na direção de Deus. Eu tenho aqui nas minhas mãos um presente lindo para você, o DVD O Sentido da Fé. Esse material foi preparado com muito carinho pelo pastor Felipe Amorim, e o objetivo é levar você a uma compreensão melhor da palavra de Deus, para que você entenda esse assunto relativo à fé e todas as suas implicações. Eu tenho certeza que você vai amar esse material ao recebê-lo e estudá-lo com oração, pedindo a direção do Senhor. Quer ter o DVD de estudos bíblicos, O Sentido da Fé? Peça que a gente lhe manda. O telefone está aí, 0 operadora 12 21 27 31 21. Outra opção é você pedir através do WhatsApp, manda uma mensagem de texto para a gente dizendo: eu quero o DVD O Sentido da Fé, tá bem? O número está aí na sua tela, o número do nosso WhatsApp, e tem também o QR Code que você pode usar para entrar em nosso site e fazer o pedido. Ok? Aproveite esse intervalo, faça o seu pedido do material, do DVD O Sentido da Fé, e em seguida eu volto para nós pensarmos na segunda parte da história de Moisés. Eu tenho certeza que Deus tem uma mensagem para você agora. É sempre bom ter a sua companhia. Muito obrigado porque você escolhe agora estar aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança, e em especial para o programa A Voz da Profecia. Estamos no momento de nossa reflexão na Palavra de Deus. E eu quero convidar você para a gente primeiramente orar, pedindo a Deus que nos ilumine na compreensão de sua santa palavra. Pai querido, nesta hora, Senhor, eu te peço, mesmo não tendo merecimento algum, mas por tua bondade e graça, Senhor, fica conosco. Abre nossa mente, nosso coração, para que nós compreendamos tua palavra e que essa possa nos guiar por um caminho seguro e feliz. Eu peço por todos que estão orando comigo, Pai, no santo nome de Jesus. Amém. Como eu disse há pouco, nós vamos meditar agora na segunda parte da mensagem relativa à história e à vida de Moisés. No programa anterior, nós nos concentramos principalmente nas desculpas de Moisés diante do chamado de Deus para uma difícil missão. Agora nós veremos que ele atendeu ao chamado e até hoje é conhecido e celebrado como um grande homem, um magnífico líder, um exemplo de confiança em Deus e de amor ao seu povo. Eu vou ler um texto, primeiramente, que está aqui na Carta aos Hebreus. Quer acompanhar aí na sua Bíblia, Carta aos Hebreus, já mais no finalzinho da Bíblia, não é? Perto do livro do Apocalipse. Hebreus, capítulo 11, eu vou ler dos versos 24 a 26. Na minha Bíblia está escrito assim: pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. São lindas essas palavras a respeito de Moisés e da decisão que Moisés tomou em servir a Deus e andar nos caminhos do Senhor. Pela fé, Moisés olhava além do suntuoso palácio egípcio, para além da coroa real. Moisés olhava para as honras que serão dadas aos santos do Altíssimo no reino incontaminado pelo pecado.
Eu gosto de pensar que pela fé Moisés viu a coroa de glória para os vencedores. Por isso ele escolheu viver os sonhos de Deus para a sua vida. Após 40 anos vivendo no deserto, na região de Midian, em resposta ao chamado divino, e veja, eu disse que Moisés estava há 40 anos vivendo no deserto, mas na verdade quando ele recebeu o chamado de Deus, Moisés já tinha de idade 80 anos. É que primeiro ele viveu 40 anos no Egito. Depois, quando já estava vivendo na região de Midian por mais 40 anos, ele recebeu o chamado divino para voltar ao Egito e libertar o povo de Israel que estava ali. Moisés já era um senhor, idoso, de 80 anos de idade. Um chamado desafiador, uma missão considerada humanamente falando impossível. E Moisés, a princípio, resistiu ao chamado, recuou diante da missão, mas finalmente ele atendeu a orientação do Senhor e foi ao Egito. Nos capítulos de Êxodo, capítulos 5 a 10, você vai ver Moisés e Arão, o irmão dele, diante do faraó egípcio, por várias vezes, dizendo que Deus os havia orientado a fim de que o faraó egípcio libertasse o povo de Israel, que o faraó egípcio deixasse que o povo de Israel saísse daquela situação de escravidão. Dos capítulos 5 a 10 de Êxodo, por 7 vezes, Moisés diz assim a Faraó em nome do Senhor: deixa ir o meu povo. Mas a Bíblia diz que o faraó egípcio resiste à orientação divina. E aí, se a gente segue nos capítulos 11 e 12 de Êxodo, então a gente vê a 10ª praga, o 10º juízo de Deus caindo sobre os egípcios. Deus já havia mandado 9 juízos antes, e agora vem o 10º e último, que foi a morte de todos os filhos primogênitos nas famílias egípcias. E em seguida vem o estabelecimento da Páscoa, a festa da Páscoa. E logo na sequência o povo de Israel sai da escravidão do Egito. Depois de 430 anos vivendo naquela terra estranha para eles, eles agora saem numa memorável noite, o momento do êxodo, da libertação. E se a gente segue no livro de Êxodo, agora capítulo 13, você vai ver que assim que o povo de Israel começa a sair do Egito, Deus põe uma nuvem para guiá-los durante o dia e uma coluna de fogo para guiá-los durante a noite. Coisas de Deus, algo magnífico. Quando a nuvem se movia, o povo seguia, o povo a acompanhava. A nuvem protegia o povo de Israel durante o calor do deserto, na viagem durante o dia. E a coluna de fogo aquecia o povo durante a noite no deserto, que geralmente é muito fria, e iluminava o caminho deles quando tinham que viajar de noite. Coisas de Deus. Êxodo capítulo 14. O povo de Israel está diante do Mar Vermelho e o faraó egípcio vem com todo o seu exército com a intenção de capturá-los, de levá-los de volta para o Egito. Então você conhece a história. Deus abre o mar, Deus faz um caminho pelo meio do mar para que o povo de Israel possa seguir em segurança. Aí vem o capítulo 16 de Êxodo, quando o povo de Israel está com fome no deserto e Deus manda o maná, o pão que cai do céu para alimentá-los, e a partir desse dia o maná cai do céu todos os dias da peregrinação de Israel pelo deserto durante 40 anos. Todos os dias da semana, exceto no dia de sábado. De acordo com a Bíblia, o maná era enviado por Deus durante 6 dias. E no 6º dia, o maná vinha dobrado, porque no 7º dia, o sábado, então não havia maná. Êxodo 17. O povo de Israel está morrendo de sede. E então Deus faz com que saia água de uma rocha. Deus manda Moisés com seu cajado bater na rocha e da rocha sai água, suficiente
para saciar a sede de toda aquela multidão. Quer mais? Êxodo capítulo 25, Deus orienta o povo de Israel a fim de que façam um santuário. Deus diz assim: vocês farão um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. E aí o tabernáculo é erguido, o santuário é feito, símbolo da presença de Deus com seu povo. E agora eu já saio do livro de Êxodo e vou ao livro de Números, capítulo 14. Depois de algum tempo, viajando pelo deserto, os israelitas estão próximos à terra prometida. Mas, infelizmente, eles descreem do poder de Deus para guiá-los, a fim de que eles possuíssem aquela terra. Eles, lamentavelmente, foram incrédulos. E por conta disso, Deus estabeleceu que eles não entrariam de imediato na terra prometida, mas eles peregrinariam pelo deserto durante 40 anos, até que toda aquela geração de homens incrédulos estivesse morta. E eles, então, a partir daí, eles passam a peregrinar pelo deserto com inúmeros desafios dia a dia. E quem está na liderança do povo? Moisés, numa missão difícil, que na verdade parecia impossível. Mas o tempo passou e Moisés foi amadurecendo dia a dia. Ele se tornou um líder tão dedicado, tão comprometido com seu povo, que após um ato de rebelião desse povo contra Deus, Moisés chegou a dizer ao Senhor assim: se o Senhor não perdoá-los, risca o meu nome também do teu livro. Isso está em Êxodo capítulo 32. Êxodo 32, versos 31 e 32, Moisés diz assim: Senhor, se o Senhor não está disposto a perdoá-los, então risca também o meu nome do teu livro. Moisés estava tão convencido quanto a necessidade daquele povo de arrependimento e de conversão, mas ao mesmo tempo Moisés estava tão comovido ao falar com Deus. O seu amor por seus irmãos era tão intenso. Ele sentia tanto amor por aqueles pecadores idólatras, que ele chegou ao ponto de dizer para Deus: Senhor, se o Senhor não pode salvá-los, então eu também não vejo sentido algum na minha própria salvação. Você percebe que esse líder está realmente muito comprometido com o seu povo. Um homem que ama o seu povo, apesar de ser um povo tão difícil, tão rebelde. E em Números capítulo 12, verso 3, está escrito assim: Moisés era um homem muito manso, mais manso do que qualquer outro sobre a terra. Moisés era um homem muito manso, mais manso do que qualquer outro sobre a terra. Você sabe que normalmente no mundo a ideia de manso é alguém fraco, não é? Ah, fulano é muito manso. É a ideia de que é assim meio medroso, tímido, covarde. Talvez uma pessoa assim muito apática, indiferente, que está sempre numa atitude servil. Mas, na Bíblia, manso é aquele que sabe controlar os seus sentimentos e seus impulsos. De acordo com a palavra de Deus, manso é aquele que sabe agir com paciência e com brandura ao sofrer ofensas. Os verdadeiros mansos, de acordo com a palavra do Senhor, são pessoas ativas, valentes e fortes, apesar de humildes. Mas olha, o homem mais manso da terra, ele também em algum momento perdeu a paciência, e a Bíblia não esconde os erros dos seus personagens, mesmo dos seus heróis. Afinal, eles eram gente como a gente, não é? Eles eram pessoas de carne e osso, como nós somos. Não corria nas veias deles óleo diesel, corria sangue como nas minhas veias e nas suas. Eles eram gente como a gente. O homem mais manso da terra um dia perdeu a paciência. E após uma das inúmeras reclamações do povo, dizendo assim: nós não temos água, nós não temos comida,
Por que, Moisés, você nos tirou do Egito, onde nós nos alimentávamos com fartura, e nos trouxe para esse deserto para nós morrermos de fome, para nós morrermos de sede? Você que conhece a Bíblia sabe, o povo, durante os 40 anos no deserto, vivia reclamando todo o tempo todo. E depois de uma dessas muitas reclamações, o Senhor disse a Moisés o que ele deveria fazer. E Moisés fez, mas não conforme a orientação do Senhor. Eu vou mostrar o texto para você. Está aqui no livro de Números. Quer ver aí na sua Bíblia? Livro de Números, que é o 4º livro da Bíblia, escrito por Moisés. Números, capítulo 20, a partir do verso 7. Está escrito assim: o Senhor disse a Moisés: pegue o seu bordão e ajunte o povo, você e Arão, o seu irmão, pegue o seu bordão e ajunte o povo, você e Arão, seu irmão, e diante do povo falem a rocha, e ela dará a sua água. Assim vocês tirarão a água da rocha e darão de beber à congregação e aos animais. Deus disse a Moisés: pegue o seu bordão, o seu cajado, e você e Arão, diante da congregação, diante das pessoas, falem a rocha. E então a rocha dará água, e vocês vão tirar a água da rocha e darão de beber à congregação e aos animais. Foi isso que Moisés e Arão fizeram? Não. Ouça aqui a sequência da leitura. Agora, a partir do verso 9. Então Moisés pegou o bordão que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Então Moisés lhes disse: agora escutem, rebeldes. Será que teremos de fazer com que saia água desta rocha para vocês? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e a congregação e os seus animais beberam. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: por que não creram em mim, para me santificarem diante dos filhos de Israel? Vocês não farão entrar este povo na terra que lhe dei. Em vez de falar a rocha, Moisés, por 2 vezes, irado, após chamar o povo de rebeldes, Moisés então, com muita ira, bate na rocha 2 vezes e sai água da rocha. E Deus diz assim: porque não creram em mim, para me santificarem diante dos filhos de Israel, vocês não farão entrar este povo na terra que lhe dei. Os 2 irmãos cometeram um grave erro. A rocha era um símbolo de Cristo. De acordo com as palavras de Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 4, a rocha simbolizava Cristo. E essa rocha deveria ser ferida apenas uma vez, como Jesus foi ferido para tirar os pecados de muitos. É o texto lá de Hebreus, capítulo 9, verso 28. Observe que da primeira vez, lá em Êxodo 17, Deus disse sim para Moisés ferir, bater na rocha. Mas agora era só para falar a rocha. Assim como nós agora, após o sacrifício da cruz, nós temos apenas de pedir bênçãos em nome de Jesus. Moisés e Arão, sendo líderes, eles deram um mau exemplo. Eles revelaram impaciência, incredulidade, sentimentos de irritação. E o pior, nesse momento, quando falam dessa maneira e agem dessa forma, eles se colocaram no lugar de Deus, como se o poder estivesse com eles. Deus foi desonrado diante do povo, e esse erro em público, cometido por líderes de grande influência, não poderia passar impune. Por isso que Deus disse: vocês não entrarão com esse povo na terra prometida. Será que estou falando agora para líderes da igreja, líderes espirituais, líderes do povo de Deus?
Eu sei que tenho essa honra. Sempre a gente tem aqui na TV Novo Tempo pastores, presbíteros, reverendos, padres, líderes, homens e mulheres de Deus, que nos acompanham, que assistem aos nossos programas e ouvem as nossas mensagens. Lembre-se, você que é um líder do povo de Deus, quem recebe o maior privilégio, a maior luz, também tem a maior responsabilidade. Nossos erros não passarão impunes. E você me dirá, isso é assustador. É verdade. Quem tem o maior privilégio também recebe a maior responsabilidade. Mas sabe um consolo para você, que também serve para mim, para nós todos, quando nós falhamos? Herói não é aquele que sempre vence, mas é aquele que, mesmo humilhado no pó da derrota, conserva o ânimo para a luta. Quantas vezes você já errou? Quantas vezes eu já errei? Nós erramos, somos falíveis. Mas não podemos, por isso, desanimar e desistir. Deus não desiste de nós e nós não podemos desistir dele. E tem aquele pensamento que eu gosto e sempre menciono aqui: os desistentes nunca vencem, mas os vencedores nunca desistem. Nossa derrota se confirma não é quando nós caímos, mas quando o inimigo nos convence de que nós já não temos mais condição de nos levantar e de seguir para a vitória. Se você caiu, se você errou, se você de alguma maneira é líder do povo de Deus, seja um líder assim, um líder de tempo integral que vive para pregar o Evangelho, inclusive tem a sua manutenção financeira providenciada pela igreja, porque você se dedica completamente ao seu trabalho, como é o meu caso. Ou seja, você é um líder voluntário, que não recebe absolutamente nenhum dinheiro da igreja para fazer o trabalho. Você tem a sua remuneração como fruto do seu próprio trabalho, mas você dedica algum tempo que você possui para a obra de Deus. E você é um líder reconhecido e querido pela igreja como uma pessoa voluntária. Se você caiu, se em algum momento você errou, fez algo que não devia fazer, não cumpriu sua responsabilidade como devia cumprir, então meu apelo para você é: volte-se para Deus. Confesse seu erro ao Senhor e abandone o erro. Peça perdão à sua igreja, à sua congregação, seja humilde. Eu tenho certeza que você será perdoado por Deus e seguirá sendo amado pelo povo de Deus. E o mesmo Deus que até aqui capacitou você, Ele continuará lhe capacitando para que você siga a sua missão. Moisés teve seus dias difíceis no deserto, tanto quando estava na terra de Midian, como depois, quando estava liderando o povo pelo deserto. Mas olha, outro dia eu estava pensando que, apesar dos seus momentos difíceis no deserto, a história de Moisés não acabou ali. Você sabe, como eu disse, quando Moisés estava com 80 anos e já há 40 vivendo no deserto, Deus o chamou para uma grande missão. Outro dia eu ouvi uma reflexão sobre esse momento de Moisés, e eu achei muito interessante. Um pastor que dizia assim: vamos imaginar que depois de 30 anos de formatura lá da turma de Moisés, a turma resolveu se encontrar. Aqueles que estudaram com Moisés enquanto ele vivia lá no Egito, 30 anos depois, eles marcam um encontro e eles vão celebrar os 30 anos de formatura. E aí estão lá os colegas de Moisés reunidos. E cada um conta o que fez ao longo desses 30 anos. Então um deles diz assim: olha, eu me tornei um engenheiro e eu sou um construtor de pirâmides, eu viajo por todo o Egito e sou um engenheiro conhecido e já construí muitas pirâmides e todos aplaudem, que legal. Um colega que tem tido muito êxito na sua profissão, e outro se levanta e diz assim: eu me tornei um comerciante, eu viajo pelo mundo fazendo aí as minhas atividades comerciais, já tenho a oportunidade de conhecer várias partes do mundo. Aí depois um outro se levanta e diz assim: eu me tornei um oficial do Exército, hoje eu trabalho para
o exército de Faraó para o exército do Egito, e eu me orgulho disso. E todos estão se levantando, estão se apresentando, dizendo o que fizeram, o que estão fazendo nesses últimos 30 anos. E de repente alguém pergunta assim, mas e Moisés? Cadê Moisés? Onde ele está? Ele era o mais inteligente da turma, ele era brilhante, e Moisés não veio à reunião onde Moisés está, onde ele vive, o que ele está fazendo. E aí alguém diz assim, Moisés vive lá no deserto de Midian, na terra de Midian. Moisés, ele cuida de umas ovelhas do sogro dele. Espera aí, vive no deserto? É um pastor de ovelhas? E as ovelhas nem são dele, são do sogro? Ei! Aquele jovem brilhante se tornou um homem fracassado? Ouça bem isso aqui. Se sua vida está ruim agora, se você agora está no deserto, passando por um momento bem complicado, bem árido, se você está vivendo com muitas dificuldades, aprenda as lições que você precisa aprender ao atravessar esse deserto. Lições importantes que ajudarão você a amadurecer e siga em frente, porque a sua história não acaba nesse deserto. Com base na história de Moisés, eu posso dizer que Deus também tem planos para você. Em vez de você lamentar e reclamar, porque está atravessando esse deserto, vivendo esse momento difícil, aprenda, cresça, amadureça. O mesmo deserto que mata uns, restaura outros, amadurece outros. Tudo depende de nossa atitude quando nós atravessamos o deserto, quando nós vivemos uma crise. No futuro, Moisés entenderia que nada em sua vida foi inútil. Em tudo Deus agia para o seu crescimento. Um dia, após 40 anos à frente do povo e aos 120 anos de idade, Deus chamou Moisés e disse assim, lembra, você não vai entrar na terra prometida, suba ao monte e veja a terra, mas você não entrará nela. E Moisés insistiu para entrar e ver a terra, e Deus disse, não, basta, não fale mais nisso comigo. E Moisés, com resignação, ele aceitou a decisão divina e morreu aos 120 anos, no limite da terra prometida. Seria esse o fim da história deste grande homem de Deus? Não, de jeito nenhum. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 9, citando Isaías, capítulo 64, Paulo diz assim como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Poucos dias antes da cruz, antes de Jesus passar pela cruz, Moisés e Elias foram vistos conversando com Cristo no Monte da Transfiguração. Isso está registrado em Marcos, capítulo 9. Significa que Moisés foi ressuscitado por Deus. No livro de Deuteronômio, capítulo 32, é dito que Deus sepultou Moisés e que sua sepultura ninguém a encontrou. Moisés tornou-se um exemplo do que acontecerá com os fiéis de Deus de todos os tempos, que serão ressuscitados e levados para a eterna presença do Senhor, quando Jesus em glória se manifestar para buscar os seus filhos. Está atravessando o deserto? Siga firme. Aprenda lições, amadureça e cresça e acredite, a sua história não acabou. Assim como Deus usou Moisés, Deus vai usar você para a glória do nome dEle. Mas permaneça firme em Deus. Não desista apesar dos seus próprios erros, apesar dos erros de outros para com você. Não desista, não se desanime. Levante-se, cumpra a sua missão e creia, Deus tem glória para os seus filhos, todos aqueles que permanecem fiéis ao Senhor. Romanos 8, verso 18. Paulo diz, estou plenamente certo que os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória
que há de ser revelada em nós. É assim, no presente sofrimento, e a gente não pode esperar coisas boas nesse mundo tão triste e difícil. Mas eu estou certo, diz Paulo, que os sofrimentos do tempo presente, eles não podem se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Tem glória para aqueles que amam a Deus, para aqueles que cumprem sua missão e são fiéis a Deus, tem glória para nós no futuro. E essa glória está muito além do melhor e do maior que nós podemos imaginar. Quer mais um texto? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 17, Paulo diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. É lindo isso, não é? Nossa leve e momentânea tribulação. As dificuldades do momento são leves e passageiras, quando os nossos olhos estão colocados no futuro de glória, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Leve e momentânea tribulação, que não pode ser comparada com a glória que há de ser revelada em nós, com a glória que Deus já preparou para aqueles que o amam. Deus abençoe você. Siga em frente. Não se deixe desanimar. Um dia certamente dirão assim: extraordinário. O que Deus fez por você e através de você. Para os que perseveram e cumprem a missão, a recompensa será a glória eterna. Deus lhe abençoe. Vamos para frente. A nossa vitória vem do Senhor, quando nós estamos ligados a Jesus e o Senhor Jesus está em nós. Nós somos peregrinos em jornada, à nossa frente muitos outros vão, unindo-se aos fortes, encorajando os fracos. Suas vidas são exemplos vivos de Deus e seu amor. E seu amor. Milhares que nos cercam, observando estão. Sigamos a jornada com vigor, pois aqueles que passaram, seu exemplo nos deixaram. E a tocha da verdade está agora em nossas mãos. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Brilha em nossa vida intensa como a luz. Nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Tempo, vidas vêm e vão, os planos e os sonhos vêm ao chão, para que os nossos filhos sigam ideais que nos inspiram. Precisam do exemplo do serviço e do amor.
Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Brilha em nossa vida intensa como a luz. Que o nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz, vem da cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Brilha em nossa vida intensa como a luz. Que o nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Não há nada mais extraordinário na vida do que saber que, apesar de pobres, pecadores, tão fracos, tão indignos e limitados, quando nos colocamos nas mãos do Senhor, Deus nos usa para a sua glória e as pessoas percebem Jesus em nós. Que privilégio esse! Eu fico imaginando quantas vezes, depois de conversar com Deus, de contemplar a glória de Deus e voltar-se para falar com o povo, os filhos de Israel se impressionaram ao notar que o rosto de Moisés estava resplandecendo com a luz do céu. Oh, que privilégio esse! Quando você anda com Deus com sinceridade, quando você procura viver no centro da vontade de Deus e a sua ligação com o Senhor é tão real, tão verdadeira, tão profunda, que as pessoas que lhe conhecem, convivem com você, elas percebem Deus na sua vida. Como é lindo isso, não é? Quando aqueles que nos observam nos acham parecidos com Jesus. Será que podemos ter nessa vida glória maior do que essa? Recompensa mais extraordinária do que essa? Saber que pela comunhão com Cristo, pelo andar com Cristo, nós estamos nos tornando parecidos com Ele em nosso caráter. E aqueles que nos observam veem Jesus em nós. E por meio das nossas palavras e do nosso exemplo, essas pessoas são atraídas para Deus. Oh, não há preço que paga a satisfação, a alegria de saber que nós somos usados por Deus, e creia, todos nós podemos ser, se tão somente quisermos. Você não precisa ser necessariamente um pastor, um pregador na televisão para Deus usar você. Aí onde você está, seja você quem for, se você se colocar nas mãos de Deus, Jesus estará em você e através de você, o Senhor vai fazer a sua obra e vai usar você, e as pessoas verão Deus por meio das suas palavras e do seu exemplo. Que Deus lhe abençoe. Vamos orar juntos ao Senhor? Pense em Deus comigo agora. Louvamos-te, Pai, por mais um programa, por mais um encontro, por Tua palavra revelada. E eu te peço, Senhor, não porque nada mereça, mas por Tua bondade, renova em nós, Senhor, a convicção do Teu chamado para vivermos no centro da Tua vontade, para cumprirmos a nossa missão, seja ela qual for, e que tenhamos certeza plena da glória reservada para aqueles que Te amam. Nós oramos agradecidos em Jesus Cristo. Amém. E assim, vamos para frente, em nome do Senhor. Espero ter o prazer de ter a sua companhia outra vez no programa da próxima semana. Fica com Deus. Um abraço. Tchau.